A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Mais uma vez estamos aqui, amém? Para estarmos aprendendo de Deus. Amém, meus queridos? Hoje nós vamos falar mais uns versículos maravilhosos da palavra do Senhor Jesus, amém? Agora, meus queridos, olha só. A Bíblia nos relata acontecimentos que foram na época de Jesus, amém? E logo assim também a sua morte, quando ele deixou os apóstolos estamos aí na terra para poder estar levando a palavra dele, né? A todos, né? Conforme já disse a vocês, né? Que Jesus disse, ide até os confins da terra e levai o meu evangelho, ou seja, a palavra do Senhor. Então, hoje em dia, há vários dias, nós não temos mais profetas, há menos profetas escolhidos por Jesus, 12, não tem mais, né? Porque era 12, morreu um, foi Judas, mas entrou outro Judas no lugar para completar os 12. Amém? Mas não é sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Então, ou seja, aí de lá para cá, os apóstolos veio levantando, ele foi ensinando e levantando outras pessoas para estar dando sequência, né, à palavra do Senhor. E assim veio até os dias de hoje, né, a qual o Espírito Santo de Deus nos unge, né, nos unge não, o Espírito Santo de Deus nos dá a sabedoria para que nós venhamos entender a palavra e assim passarmos a palavra adiante para outras pessoas. Assim como de repente que vocês estão nesse canal aqui, vocês vão aprendendo, absorvendo, daqui a pouco vocês vão estar também passando a palavra de Deus para outras pessoas, e assim sucessivamente, amém? Até a volta dele. Então, ou seja, aí nós vamos aprendendo. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor Jesus, que ocorreu, né, no século do Senhor, lá, quando o Senhor Jesus estava na terra, e também anos depois, enquanto os apóstolos estavam todos vivos, né, e foi acontecendo coisas naquela época, nós tomamos para nós hoje, só que nós mudamos. Aquela época, e agora, em 2024, é outra época, amém? Mas a palavra do Senhor não muda. E nós podemos ver, nós podemos observar que o que acontecia naquela época lá, está acontecendo pior agora, amém? Pior. Por que pior? Porque naquela época, o pessoal temia a Deus. Nesta época, o pessoal já não teme a Deus mais. Naquela época veio Jesus, né? Encarnou e veio para poder falar do Evangelho, operando milagres. Nesta época, não vem Jesus mais. Amém? Ele só deixou o Espírito Santo. Então, ou seja, então é por isso que eu digo que nessa época está pior do que naquela época passada. Tá certo que agora nós não precisamos aí, alguns países não precisam de exércitos para conquistar terra nenhuma ou para tomar posse de terra nenhuma. Mas tem alguns países aí que ainda usa, né? Ainda usa vamos dizer assim, que usa desta forma, desta maneira, igual era no passado, né? Na época de Jesus, de Deus, eles usam até hoje, né? Ainda usam até hoje, né? Aí, país e país brigando por causa de um pedaço de terra, por causa de uma tira de terra, entendeu? Por causa de preceitos e conceitos, então sai aí entrando em guerra, em conflitos, né? E pessoas acabam no fim matando outras que nunca fez nada a eles, porque a guerra é assim, meu irmão. Você vai pra guerra, o cara nunca te fez nada, mas você é obrigado a dar tiro nele. E ele também é obrigado a tiro em você. Amém? Mas graças ao nosso bom Jesus, que 98%, né, do globo terrestre não tem esse negócio aí de estar brigando com outro, não. E graças a Deus, graças ao bom Senhor Jesus, que o nosso país é um país pacífico, né? Um país pacífico, tirando a corrupção fora, né? Mas vamos ser brincadeira. Mas é um país pacífico, né? Já teve a primeira, a segunda, a terceira guerra mundial e eu espero que não venha até a quarta. E nem a quinta, nem a sexta. Amém? Se os caras querem brigar, querem discutir, querem se matarem, problema deles, né? Se eles não têm Deus no coração, problema deles. Mas nós, o Brasil, tem que ser. Não vou dizer o Brasil, nós, os brasileiros, nós, seres humanos, todos, nós temos que colocar nos nossos corações que é o seguinte: aquilo que um Criador do céu e da terra disse, amai o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo o próximo, eu não posso atirar nele, eu não posso tirar a vida dele. Se eu amo ele, eu não posso, né? Mas as pessoas não entenderam isto e, infelizmente, eles ficam aí matando uns aos outros, amém? E hoje nós vamos estar pegando uma passagem lá daquela época de Jesus, que está no livro de aos Romanos, e vamos trazer para a nossa época agora, para que nós venhamos aprender com os erros daquelas pessoas lá. Então, o que nós não vamos fazer agora, amém? Então, vamos mais lá nos versículos, aprendendo de Deus, amém?
Nós vamos lá no livro de aos Romanos, né? No seu capítulo 7, do seu versículo 19. No seu versículo 19 em diante. Amém? Essa palavra é dura, é uma palavra dura. Mas é uma palavra para meditação, para a gente pensar. É para você pensar. Espera aí, vamos pensar. Cara, eu vou pensar nessa palavra. Então eu quero que você marque aí um pedacinho de papel. Depois, antes de você deletar o vídeo, você marca aí, que é para depois você conferir na sua Bíblia virtual, né, que é, né, no Bíblia online, ou na sua Bíblia desta aqui. Amém? Eu prefiro esta aqui do que online. Amém? Então você chega e você lê depois e você medita. Lê do primeiro versículo, que são 25 versículos, seria do primeiro, vamos começar no 19, mas seria desde o primeiro, você vai até o 25, para você ter assim uma noção do significado, porquê, porquê, porque é razão, circunstância e motivo. Amém? Eu vou falar para vocês, vou resumir do 19 em diante, razão, circunstância e motivo. Né? Mas aí vocês quiserem, vocês podem pegar o primeiro versículo e ir até em diante. Amém? Nós vamos lá, então vamos. Aos Romanos, capítulo 7, versículo 19, diz assim: Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. 21. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. 22. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Forte, não é? Forte. Então vamos esmiuçar agora aí esta leitura, né, irmãos? Eu vou tentar simplificar o máximo que eu puder, que é para vocês poderem entenderem, amém? Vocês poderem entenderem. Porque se eu for chegar aqui, né, e for falar dessa palavra com pessoas que já estão já na palavra do Senhor, no caminho do Senhor há tempo, então não tem preciso esmiuçar tanto. Já chega, já fala papai, eles entendem. Amém? Porque só na leitura eles já entendem. Mas aí eu vou esmiuçar aqui, que é para vocês poderem se deleitar nesta palavra e para vocês virem refletir. Essa é uma palavra de reflexão. Amém? É um tema de reflexão. Esse Romanos 7, do seu versículo 1 ao 25, é reflexão. Eu não vou ler todo, porque senão não vai dar tempo. Então, peguei aqui o 19, amém? Então, vamos lá, meus amados. Porque não faço o bem que eu quero? Amados, olha só, eu não julgo ninguém que não serve ao Senhor. Não julgo não, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa até tenta fazer o bem. Ele até tenta. Às vezes ele quer até fazer. Entendeu? Ele quer, ele se esforça. Amém? Para tentar fazer o bem. Né? Igual está dizendo aqui. Ora, eu faço o que não quero. Não, 19. Porque não faço o bem que eu quero. Então, seja, às vezes, amado, o coração, a mente pede para a gente fazer o bem, fazer uma coisa diferente, mas o nosso corpo, amado, o nosso corpo vai fazer o contrário. Porque são os desejos carnais, os desejos que o mundo oferece para nós, as maravilhas que o mundo oferece. Então, seja, a carne se deleita com isso. É por isso que a palavra de Deus fala assim, é uma luta do espírito contra a carne. Então, ela se deleita com isso e a carne vai. A carne vai, que a carne não é fraca, não. E vai. E acaba, no fim das contas, aí, ou seja, porque não faço o bem que quero,
Mas o mal que não quero, esse eu faço. Amém? Vou repetir. Por que eu faço? Porque se eu faço o que não quero, já não... Não, 19, porque, desculpa, 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Porque às vezes a pessoa faz coisa errada, a pessoa não quer fazer. Ah, mas eu conheço muitas pessoas aí que estão no vício, no mundo dos vícios, geral, da mentira, das drogas, da prostituição. Eu conheço uma parte dessas pessoas, já tive né, trabalhando aí naquelas recuperações, né, com um montão de pessoas, tanto homens como mulheres, dependentes químicos, né, e prostitutas. Estive trabalhando com eles já, aqui nessa cidade. E eu sinto, eu vejo neles que eles não querem mais fazer aquilo, não querem mais participar desta coisa. E fora isso, tem as pessoas na rua, a qual conheço, a qual convivo aqui, né? Porque a cidade a qual moro são muitos usuários, é uma quantidade enorme, tremenda de usuários, né? De tudo, de drogas, na prostituição, são muitos, é grande aqui, esse movimento aqui. E aí, às vezes eu converso com eles, eu vejo que eu sinto na palavra deles que eles querem mudança, mas o corpo não corresponde, o corpo não... Ih, não vai não. Hoje mesmo no trabalho, no meu galpão lá, eu estava conversando com o rapaz ali, e o carro parou, ele saiu, e ele falou, pastor, muito obrigado pelo que o senhor falou, estou indo para casa de recuperação. Foi se internar, amém? Mas nesses 4 dias que ele ficou aqui, o corpo dele não deixou, não. E eu falando com ele, conversando, até que, graças ao Senhor Jesus Cristo, hoje ele entrou no carro e foi para ser internado. Vai ficar um tempo lá internado lá para poder ver. Agora a luta vai ser fácil? Não vai, porque o corpo dele vai querer fazer o mal, vai tentar para o mal. Isso vai acontecer, ele vai entrar em sofrimento, de repente não vai entrar em depressão, esse negócio, porque lá na clínica lá tem, né, psiquiatras, lá também é pregada a palavra do Senhor Jesus, amém? Mas vai ser uma luta braba, ele vai ter que passar para se libertar do domínio da carne, amém? Nós vamos aqui agora para o 20. Ora, se eu faço o que não quero, já ou não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Sabe por quê, mas? Porque quando quando nós nascemos, nós não nascemos com pecado nenhum. Nenhum. Deus não deu de herança para nós nenhum pecado. O pecado Deus não deu de herança para nós. O pecado nós adquirimos depois. Depois, a partir do momento que nós começamos a tomar consciência do certo e do errado. Aí muitas pessoas optam para o errado e não para o certo. E às vezes, igual eu já disse, ele quer optar pelo certo, mas o errado é forte, então seja, ele continua no errado. Mas às vezes, porque a gente não está direto 24 horas por dia com eles, né? Mas de repente, vai saber se de repente eles não choram, e não clamam, e não pedem, e falam, poxa, mas eu queria tanto largar dessa vida, eu queria tanto parar com isso, eu queria tanto deixar de ser mentiroso, eu queria tanto não trair minha esposa, eu queria tanto trair meu marido, eu queria tanto não roubar, eu queria tanto não matar, eu queria tanto não usar droga, eu queria tanto não prostituir, ou seja, eu queria tanto ser falso, então seja. Amém? Mas o pai sabe que ele clama, mas o bem que era para ele fazer, ele não faz. Mas sim, ele faz o mal. Amém? Por causa do corpo, porque a carne é forte. Amém? Então, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Amém? Que o pecado é forte, amado. No 21 ele fala assim, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Por quê? Porque a lei do Senhor está, porque todo mundo neste mundo conhece Deus, sabe Jesus. Amém? E muitas das vezes tem pessoas que até conhecem um pouquinho da palavra da Sagrada Escritura. Então ele fala, acha então esta lei em mim. Então, seja, aqui está a lei de Deus, quero que Pai mais semelhança do Senhor Jesus. Seu pai chegar no boteco e se perguntar, vem cá, como é que é aquele versículo mesmo, é que Deus ama o mundo? O cara já fala, Deus ama de tal maneira que Deus sofreu. O cara sabe, entendeu? Mas o mal que está nele. Aí ele fala assim, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então o pecado, igual já disse, é forte. Amém? 21 ele acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Mas está mesmo. Por quê? Porque a palavra de Deus fala assim que Satanás, os anjos de Satanás estão ao nosso derredor.
Ao nosso redor está os anjos do Senhor. E ao derredor está as potestades de Satanás. Amém? Quando você chega e você começa a ouvir a palavra de Deus ou não, os anjos do Senhor estão ao teu lado. Independente se você ouve a palavra do Senhor ou não. Aí acontece o quê? Os filhos de Satanás estão ao derredor. Como você não está nem aí com a palavra nem nada, é fácil para os anjos de Satanás entrar, chegar perto de você e começar a soprar no teu ouvido. Porque você não está nem com a palavra de Deus. E aí você começa a ouvir ao inimigo. E quando os anjos do Senhor vai falar com você para te guardar, os eleitos da carne são mais prazerosos. Porque lá você pode fazer tudo. Então, a pessoa opta a estar fazendo tudo. 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Aí tá vendo? Segundo o homem interior, é o espírito que Deus deu para nós, que eu costumo dizer que é o DNA. É o nosso espírito, que foi dado por Deus, que foi o sopro de vida. Esse todo ser humano tem. Então ele fala aqui, ó. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas aí no 23 fala assim, mas vejo os meus membros outra lei. Ou seja, os membros, o corpo, outra lei. Que batalha contra a lei do meu entendimento. Por isso que a palavra de Deus fala assim, que é a luta do espírito contra a carne. Ou a luta da carne contra o espírito. Porque o espírito é de Deus e a carne era tentada por Satanás. Amém? Mas vejo os meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Então, seja, mas é aquilo que eu falei, às vezes a pessoa até quer largar de tudo quanto é errado. Entendeu? Mas a lei do pecado prende ele lá e fala, não, você não vai sair daqui. Então, quando você, para ser liberto disso, é aquilo que eu falei para vocês que eu vou iniciar na segunda-feira, de cura e libertação. Alguém, um servo do Senhor, alguém, a palavra de Deus tem que entrar para poder libertar essa pessoa do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laço do passarinheiro é te prender ali. E a peste perniciosa é todos os males que vai vir sobre a sua vida, porque você está ali, os seus membros, os seus corpos, está servindo só o pecado. Amém? Então, 24, diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por que ele disse isso? Porque a partir do momento, amado, que o pecado se instala numa pessoa, e ele não pede socorro ao Senhor Jesus, ele não pede ajuda a Deus para se livrar do laço do passarinheiro, vem a morte. Mas eu não digo a morte carnal, eu digo a morte espiritual. Ou seja, igual eu disse no vídeo passado, o nome dele não vai estar escrito no livro da vida. Por quê? Porque ele não deu ouvido aos mandamentos do Senhor. A lei da carne dos membros dele foi mais forte, ele permitiu que fosse mais forte. Porque no momento de lucidez dele, ele não correu para o Senhor me ajuda, Senhor, muda a minha história. E nós, como os precursores da palavra de Jesus, nós temos que estar atentos a isto. Porque todas essas pessoas, às vezes, amados, estão pedindo socorro. E muitos de nós viramos a cara, viramos o rosto. Não ajudar com um prato de comida. Não ajudar com um lugar para dormir. Porque se você dá um prato de comida no lugar para dormir, você tem que dar a palavra de Deus também. Porque tem que vir tudo junto. A palavra espiritual tem que vir para fortalecer o espírito da pessoa, para que de repente o espírito dele entre em guerra, em batalha com o espírito da carne e o espírito de Deus seja vencedor. Amém? Seja vencedor. Então ele fala aqui, ó, miserável homem que sou, quem me livrará do meu corpo desta morte? Porque se de repente ele não se entregar ao Senhor Jesus, vai morrer. Não tem ressurreição, não tem vida eterna. Amém? E no 25 ele fala assim, dou graças a Deus por Jesus Cristo. Nosso Senhor, por que dou graças a Deus por Jesus Cristo? Dou graças a Deus porque foi Deus quem enviou Jesus Cristo para que nós tivéssemos direito à vida eterna. E para que Jesus, através do teu evangelho, nos livrasse do laço passarinheiro, ou seja, através da palavra do Senhor Jesus, da palavra de Deus que Jesus transmitiu para todos nós e falou para pregar em todo canto do mundo,
Aí nós temos sim condições de chegar e nos livrar do laço do passarinheiro. Esse laço do passarinheiro, meu irmão, é tudo aqueles manjares que o mundo oferece para nós. Caipirinha, cachaça, cervejinha gelada, com tiragostinho, né, motelzinho, cocaínazinha, maconhazinha, mentirazinha, falsidadezinha, todo esse negócio aí. É tudo isso que não agrada a Deus e não agrada aos nossos semelhantes. Porque quando você mente, você está prejudicando alguém. Quando você se empurra no mundo das drogas, você está prejudicando alguém. Quando você se intera por lado da prostituição, você está prejudicando alguém. Quando você é mentiroso, você está prejudicando alguém. Quando você começa a ser falso, você está prejudicando. Tudo que você faz de errado, você está prejudicando alguém, além de você. A área 25 de oração, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Deus enviou o Filho dele para que nós pudéssemos para que nós pudéssemos pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, e assim nós começarmos a ter observância na palavra do Senhor Jesus, ou seja, começarmos a guardar o Evangelho do Senhor Jesus, começarmos a meditar na palavra do Senhor Jesus, começarmos a colocar nossa vida na mão do Senhor Jesus, para que nós venhamos ter direito à vida eterna, e por através de Jesus que Deus enviou. Por isso que ele fala aqui, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Agora só, amados, antes de eu falar esse último versículo, eu não estou aqui para denigrir ninguém. Eu não estou aqui para denigrir ninguém. Eu não estou aqui para apontar dedo para ninguém. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Mas o que eu vou dizer da palavra aqui, para a gente fechar a palavra, eu não posso mentir, não posso esconder e não posso mentir, porque está escrito aqui. Se não tivesse escrito, eu estaria acrescentando. E se eu acrescentar, o Senhor Jesus fala assim que ele vai jogar sobre, vai lançar sobre mim todas as maldições desse livro. E se eu tirar, a mesma coisa. Então eu não posso nem acrescentar nem tirar. Eu tenho que falar o que está escrito aqui. Amém? Então preste bem atenção quando ele fala aqui, ó. Mas, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus. Então, seja, com o entendimento que o Senhor Jesus me deu, eu sirvo a lei de Deus. Então, seja, você é um cristão, você é um servo de Deus, você é um servo do Senhor, você é isso, você é aquilo. Então, seja, você serve a lei de Deus. Olha, estou na presença do Senhor. Aí ele fala aqui, olha só agora no final. Mas com a carne, a lei do pecado. Aí foi onde disse nos vídeos passados aí, que a Bíblia diz, cuidado com as pessoas que comem da lã e da gordura das minhas ovelhas. Lá não vai cuidar com as pessoas, lá fala pastores. E eu estava falando aí desses pastores que ficam na coleção de carros importados na garagem, pastores que vão para a rede, que chega na televisão e são aí, né, e falam que os pastores estão mais preocupados com os dízimos e com as ofertas do que com as ovelhas. Infelizmente, tem muitas pessoas que eles não são pregadores da palavra de Jesus. Tem muitas pessoas aí que são pessoas inteligentes, porque Deus é inteligência para todos. Aí eles leem a Bíblia, estudam a Bíblia, buscam na Bíblia, entendeu? Escrevem livros e começam a falar a Bíblia. Começam a narrar a Bíblia para as pessoas. Porque ele não está pregando, ele está narrando a Bíblia. Porque o verdadeiro pregador prega em espírito e em verdade. Então, ou seja, ele está narrando a Bíblia. E quando ele começa a narrar a Bíblia, ele começa a chegar e a enfiar a mão no bolso das ovelhas, para a concupiscência da própria carne, usando a palavra de Deus para a concupiscência da própria carne. Aonde a Bíblia fala que quando chegar na presença do Senhor, falar, Senhor, mas eu obrei em teu nome. Jesus fala assim, apartar de mim que eu não vos conheço. Mas não vai conhecer mesmo. Amém? Então, ou seja, eu não estou aqui para denegrir, para não estar para ninguém. Preste bem atenção, estou dizendo que está escrito aqui.
né? Aos Romanos 7, 25. Ora, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, olha só, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus. Então, ou seja, eu tenho entendimento e sirvo a lei de Deus. Ótimo, não é? Maravilha. Mas tem um finalzinho, que ele fala assim, mas com a carne, a lei do pecado. Então, ou seja, não adiantou nada, né, meu irmão? Não adiantou nada. Ou você serve a Deus, serve a mamão. Ou você serve a Deus, serve ao diabo. Você tem que escolher. Em cima do muro você não pode ficar. A palavra só fala assim que o Senhor Jesus está em cima do muro na mão dele com uma linha a prumo. Então, ou seja, ou você serve o Senhor Jesus a prumo, ou você não serve. Então, ou seja, agora, se você serve ao Senhor Jesus, se você prega a palavra, se você fala da palavra, se você faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo outro, e com a carne, você serve a lei da carne, e agora? Então quer dizer que na frente das ovelhas eu sou pastor, eu sou bispo Max, respeitado e tudo. Nas costas das ovelhas eu sou carne pura. Bebo, fumo, jogo, minto, sou falso, cheiro. Eu faço a bandalheira toda. Amém? Eu faço a bandalheira toda. Nas costas das ovelhas, é claro. Porque perante as ovelhas, né? Diz a palavra aqui. Porque perante lá não. Aí, ou seja, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. Aí eu estou servindo a lei de Deus, porque eu tenho entendimento da palavra, eu tenho entendimento. Mas quando, meu irmão, estou sozinho no escuro, meu irmão, aí é o seguinte, mas agora, com a carne, é a lei do pecado. Entendeu? A lei do pecado, o pecado está em todos nós. Em todos nós. Ninguém está livre da lei do pecado. Nem o maior pregador do mundo está. Digo carnal, né? Não digo espiritual, não digo Jesus, digo carnal aqui. Não está livre da lei do pecado, de jeito maneira. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Porque eu já conheci pessoas que eram firmadas em uma manhã em impacto, de repente estão morando na rua, cheio de cachaça, cheio de droga. Então, ou seja, o amanhã a Deus pertence. Por isso que a palavra de Deus fala assim, que ela se renova a cada dia. Então, todo dia nós temos que estar meditando a palavra do Senhor Jesus, todo dia nós temos que estar buscando o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aí, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus fortalece o nosso espírito que do Senhor Jesus, que Deus nos deu. Ele fortalece o nosso espírito para que nosso espírito tenha força para lutar contra o desejo da nossa carne, contra a lei de nossa carne. Então, ou seja, aí quando o Espírito Santo de Deus fortalece, já que nós estamos meditando, estamos andando e pregando a lei do Senhor, a lei de Deus, então, ou seja, este Espírito Santo vai fortalecer o nosso espírito. Vai fortalecer o nosso espírito. E o nosso espírito sendo fortalecido vai lutar contra os desejos da carne, contra a lei da carne. Isso aí, amados, vai ser desde quando você aceitou o Senhor Jesus até nos últimos dias da tua vida. A luta não vai acabar nunca, vai ser cessante. Todos os dias você, do Espírito seu, do teu Espírito, fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, vai entrar em luta, em contenda contra os desejos da carne. Amém? Então, nós temos que buscar sempre estar orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Nós temos que entregar nossa vida na mão do Senhor de todo o nosso coração, para que Ele venha aplainar as nossas veredas e fortalecer o nosso espírito, para que os desejos carnais, para que o espírito da carne não seja mais forte do que o nosso espírito, para que nós não venhamos sucumbir à lei carnal, à lei da carne. Deu vocês entenderem? Então, simplificando da maneira legal. Quando nós entregamos a vida ao Senhor, quando nós deixamos que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça, né? Que nós pensamos que nós estamos fracos, porque, pô, eu estou fraco, não sei o que, aí a gente começa a buscar mais, começa a orar mais a Deus. Então, o Espírito Santo de Deus vai nos fortalecendo mais ainda. Então, quando dá aquela vontade de você sair e se prostituir, você não vai falar, não vou não, porque Deus não gosta disso, eu estou tentando mudar de vida, então, ou seja, já o Espírito seu aí sendo mais forte que o desejo da carne. Aí chama você para fumar, para cheirar, para dar um piquinho na veia, para, sei lá, para usar droga em geral. Aí você chega e fala assim, não vou não. Ah, porque não vou não, porque eu estou querendo largar, entendeu? E Deus não vai se agradar disso. Olha aí teu espírito sendo mais forte do que a lei da carne. A lei do Senhor sendo mais forte que a lei da carne.
Amém? Quando a pessoa chega, começa a vir para não sei o que, pede para você contar uma mentira, pede para você chegar e você começa a se falar, eu não quero saber disso não, para não sei o que, porque, mas você era mal mentiroso. Não, eu era mal mentiroso, agora já não sou mais. Então, olha o Espírito que Deus te deu, o Espírito Santo de Deus fortalecendo o teu espírito para que você venha ser mais forte que o espírito da carne, com os desejos carnais. Deu vocês entenderem? Amém, amados? Então, aqui, né, nós vemos que certa pessoa, por mais que ele buscasse, por mais que ele tentasse, por mais que ele sonhasse, e por mais que ele estava na lei do Senhor, o desejo da carne era mais forte. Mas por quê? Porque ele não vigiava, porque ele não se entregou totalmente, porque ele não serviu o Senhor Espírito em verdade. Amém? Então o desejo da carne ficou mais forte do que o Espírito que Deus deu a ele. O Espírito Santo de Deus não teve como fortalecer o Espírito dele, sabe por causa de quê? Porque ele assim, ele não permitiu. Amém? Então ele segue, entendeu? Estando, conhecendo a lei do Senhor, mas servindo os desejos da carne. Quantos um dia a gente não sabe aí, quantos pastores aí, amados, não estão nas drogas, dormindo para a rua e tudo, conhecem a lei do Senhor, mas sucumbiram ao desejo da carne. Então essa palavra de hoje é um alerta para que nós sejamos firmes e fortes e firmados na rocha que é Jesus. Amém? Para que nós não venhamos nos render, para que o nosso espírito, para que a nossa carne, para que nosso espírito não venha se render aos desejos da nossa carne. Amém, meus amados? Bom, meus queridos, qualquer coisa que vocês entenderam, vai lá, eu tenho o maior prazer de explicar para vocês. Tentei fazer o mais simples possível, amém? Sem teologia, mais simples possível. Não é que Jesus não foi teólogo, então eu fiz igual a Jesus, o mais simples possível, amém? Jesus não estudou teologia para falar da palavra, então eu fiz igual a Jesus. A palavra de vocês já meus tradutores igual sou de Jesus, então eu estou imitando Jesus, estou falando simplicidade que é para você poder entender, amém? Então, amados, não esqueçam, compartilhe, clique no sininho, clique no joinha, que são membros, amém? Compartilhe, seja semeador da palavra de Jesus. E o importante, amém? Hoje é quinta-feira, hoje é sexta-feira, segunda-feira estarei no monte, amém? 7 dias na campanha de cura e libertação. Escreva aí o nome, se é seu, se quer a libertação, se você quer a cura, ou então se é de um parente, se é uma pessoa, você escreve aí, amém, na mensagem, que eu vou estar marcando na minha agenda aqui. Quando chegar no domingo, eu vou tirar, vou ver lá no canal, das pessoas que escreveram os nomes, pode ser que eu vou colocar na minha agenda e vou estar indo no monte, amém? Vai junto com o pessoal da minha igreja também, do meu ministério, amém, meus amados? Eu vou estar entrando lá nesses 7 dias, amém? Nessa campanha de cura e libertação. E eu falar para vocês para receber a cura do Senhor Jesus, a libertação de Deus Altíssimo, eu não preciso estar aí colocando em posição de mão vocês, não. Não preciso. Sabe por quê? Que a palavra de Deus fala bem claro. Centurião chegou para Jesus e falou, Senhor, meu servo está doente em casa. Aí Jesus falou assim, então eu vou lá para ver. Ele falou, não precisa nem que o senhor vá lá, não. É só o senhor falar. Pronto. Jesus falou, então pode ir para casa que ele está curado. Quando ele chegou lá, o rapaz estava curado. Amém? Então, ou seja, eu não preciso estar aí para colocar em posição de mão sobre vocês. É só você escrever, eu estou orando lá, intercedendo ao Senhor. Vocês vão receber a benção aí, mediante a fé de vocês. Preste atenção, mediante a fé de vocês. Amém? Aquele que preparou o copo d'água com água aí, né? Feche roupa, currículo, não sei que você vai receber a bênção, eu não sei o que você precisa. Eu vou estar orando, agradecendo a palavra, e você vai estar orando na intenção daquilo que você precisa. Amém, meus amados? E não esqueçam, coloca a tua fé em ação. A tua fé é que faz com que o Senhor Jesus derrame bênção sobre a tua vida. É a tua fé, entendeu? Que vai fazer com que o Espírito Santo de Deus fortaleça o teu espírito. Amém? Então vamos orar agora, meu. Vou orar pela palavra, você ora para na ação daquilo que você precisa. Grande Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos deu nesta noite, Senhor, maravilhosa, Jesus querido. Vemos aí, Jesus, que não contradição, Senhor. Não contradição, mas eu vejo aí, Pai Santo, Pai de misericórdia, através da tua palavra, Senhor, que nós temos sim, Jesus querido, que estarmos fortes, Pai, perante a tua presença, te buscando, Pai Santo, Pai de misericórdia, em espírito e em verdade,
para que o Senhor venha fortalecer o nosso espírito, Pai, para que o nosso espírito venha a ser mais forte que os desejos da nossa carne, Senhor. Eu creio, Pai Santo, Pai de misericórdia, que através dessa palavra, muitos de seus filhos estão comigo neste canal agora, Senhor, tiveram entendimento, Pai Santo, Pai amado, e talvez, Pai Santo, Pai amado, comece até a mudar a postura de vida, Senhor, deixando, Pai Santo, Pai de misericórdia, o coração deles, Pai, e toda a vida deles em Tua mão, para que o Senhor venha aplainar as veredas, o Senhor venha guardar a cada um de nós, Pai. Pai Santo, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Pai Santo, Pai, seja derramando bênção, Pai Santo, Pai de misericórdia, para essas pessoas que estão comigo neste canal, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Pai Santo, Pai de misericórdia, que me seguem no WhatsApp, Jesus. Que o Senhor venha abençoar, Pai Santo, Pai de misericórdia, a todos os pregadores, Pai, deste globo terrestre, Pai, que pregam o Teu Evangelho, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. O que pregam o Teu Evangelho em espírito e em verdade. Amém, Jesus? Ô Pai Santo, Pai amado, o Senhor vem derramar bênçãos, Pai Santo, Pai amado, seu mistério Cristo, braços abertos, Pai Santo, Pai de misericórdia, na cidade de Potim, São Paulo aqui. Que o Senhor venha derramar bênçãos, Pai Santo, Pai de misericórdia, no ministério, Pai Santo, Pai amado, seu pastor Marcos, meu irmão, Pai. Que o Senhor venha derramar, Pai Santo, Pai de misericórdia, Jesus querido, bênçãos na vida da sua casa, Pai. Jefferson, Cleudimar, Pai Santo, Pai de misericórdia, e o restante dos meus sobrinhos, Senhor. Que o Senhor venha derramar bênçãos poderosíssimas, Pai Santo, Pai de misericórdia, na vida da pastora Licleia, Pai Santo, Pai de misericórdia, aqui de São Paulo, Pai, que o Senhor venha derramar bênçãos maravilhosas, bênçãos do apóstolo Biratã, lá de Pernambuco, que o Senhor venha, Pai Santo, Pai de misericórdia, hoje, Jesus, entrar com uma providência maravilhosa, Senhor, fortaleça cada dia mais, Pai Santo, Pai de misericórdia, tua pastora Cronilda, Pai Santo, Pai amado, Jesus, o teu pastor Misaías, Senhor, Jesus, enche esses dois, Pai Santo, Pai de misericórdia, da tua unção, da tua virtude, Pai Santo, Pai amado, estabeleça um concerto real, Pai grandioso, Pai Santo, Pai de misericórdia, com o ministério Deus de Israel, Senhor, ali em Paraty, Senhor, Estado do Rio. Seja, Pai Santo, Pai de misericórdia, com J. Marques, Pai, entra com providência, Pai Santo, Pai de misericórdia, na saúde do teu filho, Senhor, restaura, muda a história, Pai Santo, Pai de misericórdia, daquele jovem, Senhor. Faça para prevalecer, Pai Santo, Pai de misericórdia, a tua glória, a tua unção sobre a vida dele, Pai, da família dele, Senhor. Ó Santo de Israel, vai de encontro a meus filhos, Pai Santo, Pai de misericórdia, um na Bahia, um em Paraty, dois em Paraty, Pai Santo, Pai amado, abençoa todos eles, Pai. Toma tua serva Pâmela em tuas mãos, minha filha, Jesus querido, mais uma serva agora, Pai, Pai, está te louvando, te glorificando. Ô Santo Israel, muito obrigado, Pai Santo, Pai amado, por tudo ter feito em nossas vidas, Pai. É que eu te peço, te agradeço em teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Toma meu lar, Pai, toma minha esposa em tuas mãos, Pai Santo, Pai amado, porque eu e minha esposa servimos ao Senhor. Eu e minha casa, Senhor, servimos a Ti. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa-nos sobre os devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas em todo mal, Senhor, porque o teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Que o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo venham ser com todos vocês. Receba aí, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus, tenha uma boa noite, salvaguardada pelo Espírito Santo de Deus. E amanhã estaremos aqui de novo, aprendendo de Deus, se assim Deus permitir. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos vocês. E não esqueçam, segunda-feira inicia a campanha, amém? Até domingo vocês têm tempo para marcar o nome de vocês aí. Fiquem na paz, que Deus abençoe e tenham uma boa noite de sono, amém? Em nome do Senhor Jesus.